No profeta Daniel, você vê que desde o capítulo 2, né, que tem ali aquela estátua na parte dos pés, que é o mistério que o profeta Daniel não tinha entendido, e esse mistério vai ser explicado no capítulo 7. No capítulo 7 ali que tem ali aquele quarto animal, e o quarto animal ele está fazendo um paralelo, porque ele tem 10 chifres, né? Então ele está fazendo um paralelo ali com os pés da estátua. Então, de um daqueles dedos ou de um desses chifres está saindo um chifre pequeno que está fazendo guerra contra os santos. Ele faz guerra contra os santos, e o profeta Daniel no capítulo 7 diz que ele faz guerra contra os santos e os vence, né? No capítulo 8 ele diz que os santos lhes são entregues, né? Ele derruba por terra o exército dos céus, as estrelas. Quem é essas estrelas? Quem é esse exército? Olha, Abraão, para as estrelas do céu. Assim será a tua descendência. Então, ele está apontando para a igreja. Daniel, capítulo 9, também aponta lá que ele derrota o povo santo por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio. O povo lhe foi entregue por tempo, tempos e metade de um tempo. 1260 dias, está lá no livro do Apocalipse, ou 3 anos e meio. Em Daniel 11, a partir do verso 21, que é onde aparece o chifre pequeno. O chifre pequeno, do verso 28, se volta o seu coração, se volta contra a Santa Aliança. Ele coloca a abominação desoladora. Mateus capítulo 24, Jesus falou disso. Ele cessa, né, com o sacrifício diário. Cessou o sacrifício diário. O povo diz ali que o povo santo vai ser morto pela espada, né? O povo santo se esforçará, mas cairá pela espada. Então, tudo isso está falando ali em Daniel capítulo 11. Em Daniel capítulo 12, está falando ali que haverá grande angústia como nunca houve, se levantará grande angústia como nunca houve nem nunca haverá. Isso está tudo no livro de Daniel. Em todos esses contextos do livro de Daniel, aonde foi que você olhou e viu o arrebatamento da igreja ali? Não teve nenhum ponto. Aí você pode argumentar assim e dizer, não, mas o livro de Daniel é só para judeus. Quem te ensina que o livro de Daniel ali, que aquelas profecias que fala ali no livro de Daniel é só para judeus, precisa conhecer um assunto muito importante chamado as 2 casas de Israel. Quando você conhecer esse assunto, aí você vai ter argumento para falar que aquelas profecias, quando fala para o teu povo e para a tua santa cidade, em Daniel capítulo 9, não está falando somente do povo judeu, mas está falando da igreja. Ou seja, está falando das 12 tribos. Para você entender o que eu estou falando aqui, esse trocadilho que eu estou fazendo, você tem que ver o assunto sobre as 2 casas de Israel. Esse vídeo vai te levar para esse assunto, as 2 casas de Israel. O irmão Luiz, do canal Reino Eterno, fala desse assunto com coerência, com muita propriedade. O irmão Israel também fala sobre esse assunto. E tem vários outros irmãos que já conhecem esse assunto das 2 casas de Israel pelo irmão Luiz, do canal Reino Eterno. Então, você tem, em todos esses contextos aí, que é para a igreja, você não teve arrebatamento. Não aconteceu nenhum arrebatamento em nenhum desses pontos. Em Mateus capítulo 24, Jesus, ele cita o profeta Daniel, o abominável da desolação. Mas se você pega Mateus capítulo 24 e diz que é para a igreja, né? Que aquele contexto é para a igreja, eu digo às pessoas que
falam que aquilo ali é só para o povo judeu. Então, se você pegar Mateus capítulo 24 e diz que isso é para a igreja, para a noiva de Cristo, então você olha para Daniel equivocadamente, né? Porque Jesus está apontando o profeta Daniel em Mateus capítulo 24. Você vê qual é o erro, a incoerência que vai ficar de quem aponta ali, que ali é só o povo de Daniel, que é só judeu. Então, não pode ter Mateus capítulo 24 também. E nem pode ter 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando o apóstolo Paulo está falando. Mateus capítulo 24, Jesus está dizendo para os discípulos, olha, o sol vai se escurecer, a lua não dará o seu brilho. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Esse contexto que ele está falando aqui é depois do que ele vai falar antes. Ou seja, você vai lá no começo de Mateus capítulo 24, que está na ordem. Jesus falou eventos cronológicos ali, citando profetas, cita Joel, isso está no livro de Joel. Essa parte da lua, do sol. Tem outros profetas também, tem profeta Isaías. Jesus, ele vai citar cronologicamente ali Mateus capítulo 24. Os discípulos perguntam, que sinal haverá da tua vinda? E Jesus vai dizer, olha, haverá reino contra reino, terremotos em vários lugares, fome. Mas esse é só o princípio das dores. Então vos odiarão. Liga os contextos, então vos odiarão. Aí ele completa, e vos matarão por minha causa, por amor do meu nome. Ele vai falar no mesmo contexto, quando vistes o abominável da desolação. Olha Daniel 11 aí, do qual falou o profeta Daniel. Olha ele citando direto o profeta Daniel. Mas o contexto de Daniel é só para judeus, né? Incoerência gravíssima aí. Ele cita o profeta Daniel e nenhum ponto, ele ainda não citou arrebatamento, irmãos. Ele estava te explicando ali os eventos, está numa cronologia, está citando os profetas, está citando o profeta Daniel, né? Está relembrando as coisas que estão acontecendo lá no livro de Gênesis. O sol, a lua e as estrelas sendo abaladas do quarto dia. Cristo tem isso na mente, está falando isso ali, claramente. Ficou claro isso para você? Então, depois que ele fala, porque é o sinal mais evidente da vinda de Cristo, é o sol, a lua e as estrelas caírem, se abalarem. Esse é o sinal onde o povo vai olhar e vai dizer, ele está vindo. É a vinda de Cristo, agora ele está vindo. O povo vai saber, o povo que profetiza a palavra, que estuda a palavra, vai saber dessas coisas por esses sinais. É o sinal mais evidente da vinda de Cristo. Então ele diz, então o sol se escurecerá, a lua não dará seu brilho. E aí então, assim, vocês verão o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Agora sim Jesus veio, mas foi antes da grande tribulação, antes de matar aqueles apóstolos. E outra coisa, irmão, quando você olha para lá, tem gente que olha para esse contexto e diz, ele está falando, não passará esta geração, como se ele estivesse falando daquela geração dos apóstolos. Qual foi a pergunta que eles fizeram? Que sinal haverá da tua vinda, da consumação dos séculos, sinais dos últimos dias, da última semana? Todos eles sabem, irmão, que é isso. Como é que o pessoal pega um contexto daquele, a geração que ele está falando dos apóstolos. Interpretação de texto. Qualquer professor que você chegar com ele vai interpretar o texto de uma forma correta. Não houve arrebatamento nesses contextos. Agora, eu abro outro ponto para te falar do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 e 2 Tessalonicenses é o mesmo assunto, irmão. Você analisar a carta de 1 Tessalonicenses, você vai ver que ele está falando para aquela igreja coisas sobre a vinda de Cristo, explicando a vinda de Cristo.
Em 2 Tessalonicenses, havia dúvidas sobre isso, pela tribulação que eles estavam passando, pela perseguição. Eles já estavam achando que era a vinda de Cristo. Olha só como na pergunta que o apóstolo Paulo responde, irmãos, quanto à vinda de Cristo. Vinda de Cristo. O nosso encontro com Ele, subida da igreja, arrebatamento. Isso não se dará sem que antes se manifeste o homem na iniquidade, o filho da perdição. Falou de Jesus em Mateus capítulo 24, do abominável da desolação, que cita antes da grande tribulação. Falou do profeta Daniel, que em nenhum ponto citou arrebatamento, e colocou ali numa linha cronológica das profecias do profeta Daniel. 2 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo também está falando do mesmo assunto. Analise as duas cartas. Ele está falando do evento que vai acontecer, né? Os mortos não precederão, de modo nenhum procederão nós, os que estivermos vivos, de nenhuma maneira procederemos os mortos. É o mesmo assunto que ele está falando ali. Num abrir e piscar de olhos, ele está falando ali, irmãos, da transformação dos corpos num abrir e piscar de olhos. Não é da vinda de Cristo ou do arrebatamento da igreja que acontece num abrir e piscar de olhos, não. Ele está falando da transformação dos corpos. Analise as duas cartas, que você vai ver que isso é o mesmo contexto ali que ele está falando, 1ª, 2 Tessalonicenses. É o mesmo contexto. Está ligando com todas as profecias, tudo na conexão. Quando você chega para o livro do Apocalipse, que você vai ler o livro do Apocalipse, você vê que são abertos selos. Os selos ali, na verdade, é uma explicação que eu estou te dando sobre isso, da forma como eu vejo. Os selos, eles estão trazendo a informação do que tem ali naquele selo, né? Então, o selo te revela, dá uma visão do que está acontecendo ali. Então, João olhava, tirava o selo, João olhava o que estava acontecendo naquele selo e escrevia. E aí você vê todo o livro do Apocalipse sendo escrito através da abertura daqueles selos. Tem uma sequência ali, até o 7º selo. No 7º selo você vai ver que vai ser dado 7 trombetas. Mas isso não quer dizer que outras profecias que estão no livro do Apocalipse já não estavam acontecendo. Estavam acontecendo porque fazem parte dos selos. Ou seja, as trombetas, a 7ª trombeta, ela está tocando no 6º selo, vinda de Cristo. Não é porque você vê no 6º selo a vinda de Cristo que a igreja não está passando pela grande tribulação. A gente confunde, acaba confundindo essas coisas, porque a gente olha para o 6º selo e cadê a 7ª trombeta? Então você é arrebatado. Entendeu? Então, precisa você analisar, estudar essas coisas para você poder entender isso. Então, não tem contexto. O contexto ali do 6º selo está apontando também o sol se escurecendo, a lua não dando seu brilho, as estrelas caindo do firmamento. Jesus citou isso lá. Então, lembra que eu falei para vocês? Então, o sol se escurecerá e vocês verão o sinal do Filho do Homem. Mas antes ele falou que eles iriam morrer, que eles iriam ser odiados. O profeta Daniel falou isso. Ele vence o povo lhe é entregue por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O apóstolo Paulo diz, isso não acontecerá sem que antes se manifeste o homem da iniquidade. Está falando diretamente esse assunto. Também as festas apontam esse contexto. O 7º dia,
dia do descanso, também aponta esse evento.